Bom, boa noite, Deus abençoe a todos, que cada palavra ministrada aqui seja para a honra e glória do Senhor Jesus, pois é dele realmente a honra, todo o mérito, toda a glória dele, e que sirva para edificar a tua vida, tocar o teu coração e saber que Jesus, ao contrário de que muitas pessoas imaginam no mundo, que muitas se falam dele, mas poucos conhecem ele. Jesus é vivo. Jesus é vivo e presente. Não é simplesmente um personagem histórico, ou então é Deus, Filho de Deus, mas está distante. Não. Aqueles que buscam a Ele de coração verdadeiramente, Ele dá a oportunidade de caminhar com Ele. Ter uma caminhada. E é disso que eu quero falar essa noite, dessa caminhada com o Senhor. Falar de um amigo. Porque para mim Ele é um amigo. É o melhor amigo. Então, começar a contar desde o início, então, né? Bom, meu nome é, como foi dito, Ramon, tenho 26 anos, sou natural da cidade de Machadinho, uma cidade bem pequenininha, interior do Rio Grande do Sul, 5.000 habitantes. Vim para Porto Alegre muito cedo, tinha 4 anos, mais ou menos, não tinha 4 anos. E o Senhor começou, não nasci num lar evangélico, nós éramos católicos, né? Não praticávamos, né? Não tinha muito estímulo à leitura da palavra. Mas o primeiro ponto que eu queria falar aqui, mesmo assim, sem ter estímulo algum, digamos, de repente alguém me ensinando, o Senhor começou a tocar no meu coração muito cedo para a leitura da palavra. Eu me lembro, eu tinha 8 anos e eu tinha o desejo de ler a palavra de Deus. Lia, algumas coisas até não entendia, mas o fato de estar na presença ali da palavra de Deus, aquelas palavras eu não saberia como explicar, mas já começavam a trabalhar no meu coração, me dando paz e me dando mais desejo de ler aquela palavra. Então, primeiro ponto, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é transformadora. Mesmo que você não entenda agora, continua lendo e buscando o Senhor. O Espírito Santo vai te dar esse alimento. Porque às vezes as pessoas têm até essa primeira dificuldade, né? Puxa, não leio, para de ler. Leia a palavra de Deus, siga o Senhor. Depois o Senhor continuou dando algumas oportunidades para a nossa família, tendo contato com a palavra de Deus, através de um tio, um irmão da minha mãe que é da Assembleia de Deus, hoje é presbítero da Assembleia, né? Começou a partir dele o Senhor a tomar a família, e algumas outras pessoas que o Senhor foi colocando, mas em especial um casal para ver como que o Senhor faz a obra dele, né? O Senhor trouxe um casal do Canadá, né? Missionários do Canadá. Meu pai é corretor de imóveis e mostrou para eles, né, um apartamento, né? E eles falaram de Jesus para meu pai. Meu pai aceitou o convite de ir na igreja, nós começamos a frequentar a Igreja Batista Monte Serra. E a partir dali eles começaram a fazer um acompanhamento com os meus pais, um discipulado, né? Todo sábado eles iam na nossa casa falar da palavra para os meus pais e automaticamente eu ia na igreja, né? Como eu falei antes, mesmo não frequentando desde cedo, mas o Senhor sempre tocou no meu coração desde cedo, quando eu ouvia falar dos santos, da Igreja Católica e tal, eu achava interessante, mas quando falavam no Filho de Deus, desde cedo me dava um desejo maior de conhecer. Quem é esse Filho de Deus? Quem é Jesus? Né? E, bom, ali começou essa caminhada com o Senhor. Em 99, mais de 99, eu fui batizado nas águas, né? Declarei publicamente a minha fé no Senhor Jesus, mas eu sabia que o Senhor tinha mais. Eu queria intimidade com o Senhor. Nessa fase eu já tinha 13 anos. Né? O Senhor colocou no meu coração em setembro de 99 o desejo de buscar uma experiência mais profunda, que é o batismo no Espírito Santo. Creio que alguns aqui tiveram essa experiência. Quem não conhece, quem ainda não teve, é uma experiência mais íntima com o Senhor, onde você, a partir dali, você começa a ter plena certeza realmente da presença de Deus, do amor dele pela tua vida. Enfim, o Senhor colocou no meu coração em setembro e começar a buscar, orar por este propósito. Setembro de 99. E em outubro de 99,
para ver o trabalhar do Senhor, até preparando o coração para a batalha, porque em outubro de 99 estourou uma guerra na minha casa. Meus pais começaram a discussões diárias e muita coisa que eu nem sabia até então. E para mim, enfim, meus pais viviam bem, não tinha problemas maiores, assim. Mas ali eu comecei a perceber que não. A partir dali, né? E comecei a ouvir algumas coisas bastante desconfortáveis e tristes, especialmente com um adolescente, 13 anos para 14, eu fiz, nesse outubro eu fiz 14 anos. Situações como, de repente surgiu a ideia de, quando a tua mãe estava grávida, abortarem, algumas outras situações, tipo dúvida de paternidade, enfim, essas coisas assim. E fora a briga diária em casa, onde havia muitas ameaças, né? E aquilo ali me deixava muito triste, ansioso, e eu estava vendo ali tanto um quanto o outro, sem estrutura nenhuma, para me dar um auxílio, né? Porque é uma fase bastante complicada, normalmente, nessa fase da adolescência, e até o senhor estava me lembrando dos tópicos para falar hoje, e nesse ponto, com a sua adolescência, né? Muitas vezes as famílias têm dificuldade nessa idade, falam assim, no adolescente não tem jeito, é assim mesmo, é uma fase. Eu tenho uma coisa para dizer, eu não tive ajuda de psicólogo, não tive ajuda de ninguém me acompanhando, ninguém, inclusive até trazendo a palavra, assim, mais próximo de mim, e meus pais nesse momento estavam sem estrutura nenhuma nem para eles, muito menos para me auxiliar. Mas nesse momento eu me agarrei numa pessoa. Eu me agarrei nessa pessoa e ela que deu o sustento da minha vida. Essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Me agarrei dele, não tinha onde me pegar, até eu brinco com ele, não tinha em quem me pegar. Nem meu pai, nem minha mãe. Né? E era tiroteio todo dia, vamos dizer. Né? Então me agarrei no Senhor e continuei buscando a Ele, aquele propósito de ter uma maior intimidade com Ele, lendo a palavra, orando, buscando. E as lutas continuaram. Janeiro de 2000, as lutas continuaram. O Senhor me deu esse primeiro contato mais próximo com a presença do Espírito Santo. Até foi dia 28 de janeiro de 2000, eu estava na Igreja Batista de Caxias do Sul. Estava eu, meu irmão e a minha mãe. Estávamos passando uns dias em Caxias, nós temos familiares lá. E o Senhor me presenteou com essa experiência. Queria só compartilhar escrever um pouquinho do que eu senti nesse momento, né? Eu tinha vontade de abraçar todo mundo, parecia que eu estava flutuando, né? Aquele contato com o Senhor, aquele afago do Senhor. Bom, eu fiquei vários dias assim, daquela maneira, desejando abraçar todos, falar do Senhor para todos. Podia até bater em mim que eu ia dizer, eu te amo. E até me falaram na época, não, mas busca confirmação, né? Busca confirmação do batismo. Busquei, cheguei em casa uns dias depois e fui orar. Então, e o Senhor confirmou, né? Derramou do Espírito Santo. A mãe até na época não tinha ainda muito entendimento sobre isso. Nós não tínhamos, éramos novos ainda na fé. Ela me achou no chão, rindo ali e glorificando a Deus. Ela se assustou um pouquinho, mas era presente de Deus. O que o Senhor estava querendo fazer? Né? Estava firmando meu coração para aguentar anos de deserto. Então, eu tenho outra palavra aqui. Se você está passando por uma situação difícil e você pensa assim, puxa, mas nunca termina. Até estou buscando já o Senhor, estou querendo conhecer o Senhor Jesus, mas não saio desse momento de deserto, não saio da dificuldade. Saiba que nesses momentos de deserto, o Senhor usa para amadurecer o teu coração, para trabalhar a tua vida e para gerar intimidade com Ele. Que eu, naquele momento ali, hoje eu percebo com mais clareza que o Senhor tratou o meu coração, foi trabalhando o meu caráter e me deu condições de superar todas aquelas dificuldades que eram realmente bastante grandes. E hoje, até analisando, vejo, se não fosse pelo Senhor Jesus, eu não teria aguentado, não teria suportado. Foram vários anos. Aí eu tinha de 13 para 14 anos, foi até, né,
eu tinha uns 18, eu acho, 19 já. Até 6 anos atrás, onde aquilo que para nós era impossível, mas nós sabíamos que para o Senhor não tem nada impossível. O Senhor começou a mostrar isso na nossa vida. Meu pai ia conosco na igreja, mas foi o último a entregar o coração. E depois, 6 anos atrás, 7 anos atrás, mais ou menos, o Senhor tocou no coração do meu pai e quebrantou, trabalhou, né? E a obra que para nós, para nossa força, era algo impossível, mas para o Senhor nós realmente vimos que Ele tem todo o poder. E tanto que eu tinha receio de repente um dia chegar em casa e estar um deles morto. Não, estou falando sério, e tinha até ameaças de morte. E pode levantar, por favor. Alguém aqui acredita em milagre? Bom, estou mostrando o primeiro milagre. Só dando um exemplo de milagre do Senhor na vida da minha família. É o meu testemunho, mas não tem como, né, desvencilhar, se associar. A vontade de passar lá. Oh, glória a Deus. Então, mas enfim, naqueles anos ali que se passaram, foram muito duros, mas chegando no ano do vestibular, né, de fazer vestibular, de preparar o vestibular, eu tinha 17 anos, foi o clímax, né, da crise. Eu estava muito cansado, eu sempre fui muito estudioso, muito esforçado, até ganhei no colégio, prêmio em primeiro lugar, mas ali naquele ano, preparando para o vestibular, eu senti que as forças comecei a cansar, né? E o vestibular é um ano complicado, ainda mais estava tentando a URGS. Mas o Senhor, hoje eu reconheço com muito mais clareza também. O Senhor me fortaleceu, o Senhor me estimulou a continuar, né? Não é fácil você se concentrar num propósito desse, que é bastante difícil, e com muita briga em casa, muita confusão em casa, né? Ainda mais para a cabeça de um jovem. Mas o Senhor firmou minha vida, posicionou, e para honra e glória do Senhor, passei no curso de farmácia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e no ano de 2004, né? Entrando na faculdade, bom, daí o Senhor começou a trabalhar, mais ainda o meu caráter e algumas questões que eu tinha herdado da família. Minha família lá, por parte de pai, nós somos do interior, uma família italiana, né, Formighelli. Bom, o italiano é, né, trabalhador e também... Então, enfim, lá luta bastante, trabalha e também muito ligado às questões materiais, né? O Senhor já desde, como eu falei, desde cedo começou a trabalhar no meu coração, tocar no meu coração, mas esses conceitos, digamos que eu não tinha não tinha bem formado, assim. Então eu tinha internamente muita pressão para, puxa, eu tenho que estudar, tenho que batalhar, não é que é errado isso, tem que trabalhar, e me cobrava muito com relação a isso, né? Na verdade eu dependia muito do meu braço. E o Senhor foi trabalhando no período da faculdade, depois também trabalhando nessa questão do confiar nele, descansar nele, né? Então eu me lembro de uma situação que o Senhor usou para trabalhar isso no meu coração. Eu entrei na faculdade e uma cadeira, cálculo, né? Eu estudava, me esforçava, mas no primeiro semestre da faculdade eu peguei e rodei. Para mim aquilo ali era uma surpresa e algo muito ruim, ainda mais da maneira como eu me cobrava. Mas hoje eu percebo que, claro, foi a questão de... eu me esforcei tudo e tal, mas não deu, mas o Senhor estava trabalhando no meu coração. Tanto que depois eu fiz a cadeira e tirei o melhor conceito. Então eu creio que justamente o Senhor utilizou aquela situação de aparente derrota, na verdade, para trabalhar isso. Porque a partir dali eu comecei a me cobrar menos. Eu baixei a bola, vamos dizer assim, nessa questão de estudo, de achar não, que eu sou... que eu não posso falhar. Eu tinha essa falha de caráter, né? Então, de repente, alguém até aqui se cobra demais, se exige demais, acha que não pode falhar.
saiba que faça a tua parte, mas tem questões que realmente o Senhor, até por amor a nós, acaba trabalhando, né? E permitindo algumas questões assim. Vou só contar mais uma questão nessa mesma fase aí, quando eu estava na faculdade. Daí já é uma questão, um outro milagre que o Senhor foi fazendo na minha vida. Eu tinha, acho que mais ou menos uns 20 anos, enfim, 19, 20 anos. Eu era extremamente tímido. Para falar com alguém. Não era só a questão de falar no microfone, falar para um público, assim. Mas falando com pessoas. Eu já ficava com bastante receio de falar, bastante retraído. Até hoje estava comentando com a mãe, né, eu estava lembrando, assim. Só o fato de eu pensar que alguém ia me chamar, por exemplo, para ficar em algum local, assim, que as pessoas iam me olhar, já me dava um pânico. Se fosse para falar, então, meu coração saía pela boca, né? Então eu não falava. Era algo assim realmente bastante complicado, que me travava bastante. Trabalhos no colégio, para apresentar, coisa, era muito difícil. Mas nessa fase, aí, né, que eu citei, nos meus 19, 20 anos, um culto que eu fui, tinha um irmão que era responsável por recrutar jovens para missões, e aquela palavra que ele falou lá tocou meu coração, né? Não falei para ninguém, assim, mas tocou meu coração. Mas ele vinha assim, tá, mas será que é da minha cabeça, enfim, eu falar aqui? Tá. Com essa dificuldade que eu tenho para falar, né? Como é que eu vou falar? Será que realmente é a proposta de Deus? E eu estava na minha cama naquela noite e o Senhor falou claramente no meu coração que queria usar a minha boca para falar do amor dele, falar justamente isso que estamos comentando hoje, né? Da amizade dele, do carinho, e falar que só Ele é o caminho, só Jesus é o caminho para se chegar ao Pai. Só Jesus é que é a solução para cada problema, não somente problemas materiais, mas principalmente, fundamentalmente também problemas da alma, que menos as pessoas atentam, né? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com o que tem para comer, o que tem para vestir, e não atentam para problemas emocionais, que o Senhor inclusive começou a falar comigo, começou a tocar, me mostrar. Depois eu até falo. Então, naquele momento, o Senhor falou que queria usar minha boca. A minha reação foi dizer: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer isso, mas não é na minha força. Eu creio que Tu tens poder. Tu tens poder para mudar, né, para transformar qualquer situação, qualquer vida. Depois, até vendo na palavra, né, Moisés também tinha esse mesmo problema, essa mesma dificuldade. Chegou diante de Deus: mas eu tenho problema para falar, né, dificuldade. E ali naquela situação de Moisés, até Deus permitiu que fosse usado Arão, o irmão dele. Mas depois, né, de Moisés, eu percebi que Deus foi trabalhando e usou a boca de Moisés. Então, é um outro milagre que eu tenho para compartilhar, porque eu estar aqui falando no microfone para vocês é um milagre. Quem me conhece há mais tempo sabe, né, pessoal? Né? Então, quem me conhece já há um tempo, e só que assim, não foi naquele momento ali que o Senhor mudou completamente, não foi assim. Mas foi com o passar do tempo, o Senhor foi trabalhando no meu caráter, tirando complexos. Tinha complexo de inferioridade, até por questões, de repente, pelas quais eu passei na adolescência, que geraram feridas na minha alma, e o Senhor foi expondo cada ferida dessa, me mostrando que eu não tinha noção. E em cada uma dessas áreas, cada uma que o Senhor mostrava a ferida, mostrava ali aquela dificuldade, Ele perguntava para mim: você quer que eu limpe? Você quer que eu trabalhe essa área na tua vida? A minha parte foi dizer sim. Sim. Então, de repente, hoje, tem alguma área que o Senhor está tocando na tua vida, alguma ferida, que está há muito tempo, e o Senhor quer limpar, o Senhor quer curar, o Senhor quer trabalhar. Então, um conselho: diga sim, porque aquilo que para ti é impossível, para o Senhor não é. Você vai se surpreender com a ação do Senhor nessa área aí que
de repente o Espírito Santo está tocando, teu coração está mostrando que você necessita dessa mudança. Até o exemplo que o Senhor me deu, e eu costumo compartilhar nesse sentido, é se um espinho ele crava na carne, qual o momento que dói mais? Enquanto o espinho está ali ou na hora de arrancar? Na hora de arrancar, né? Então o que acontece? Tem situações que até para, digamos, uma autoproteção, nós mesmos evitamos olhar esses espinhos lá na alma, e quando o Senhor mostra, ficamos com receio de tirar o espinho. Mas saiba que se não for retirado o espinho e tratado a ferida, não vai ter cura. O Senhor, Ele nos ama tanto que Ele não olha simplesmente para a questão eu estou com dor, tá o espinho, eu estou vendo, mas eu estou com medo da dor na hora de tirar e limpar, que vai doer mais. Mas permita que o Senhor tire esse espinho, mesmo que doa mais naquele momento, mesmo que a sensação não seja agradável, mas a partir dali vai ter cura. E o Senhor quer curar. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo, né? O mesmo lá de 2000 anos atrás, Ele é o mesmo. Ele tem o mesmo poder. E Ele quer trabalhar na vida de cada um de nós e andar com cada um de nós. Ele, lá na palavra, fala em situações que o Senhor curou o corpo, curou a alma também. Por exemplo, a mulher samaritana, para quem recorda dessa passagem, ali, onde é que ela tinha ferida? Onde é que ela era doente? Era no corpo ou na alma? A alma dela, né, extremamente machucada, e na hora que ela teve o contato com o Senhor abriu os olhos dela para a confusão na qual ela vivia, né, pois ela tinha já tido vários relacionamentos, né, e o Senhor mostrou para ela: olha, nenhum desses é teu marido. Na hora, os olhos dela foram abertos, ela se arrependeu, sentiu, desfrutou do perdão do Senhor, e já foi começar a falar do Senhor, começar a mostrar o caminho para os demais. Isso é uma consequência daquele que conhece o Senhor Jesus. É conhecer Ele, perceber, viver a transformação dEle, automaticamente desejo de falar dEle. E tem situações também agora, me veio à mente, o Senhor até ressuscitou mortos. Por exemplo, Lázaro, né? Lázaro estava morto já há 4 dias, né? E Jesus chegando ali, algo que era impossível, ninguém pediu para ele para ressuscitar, porque ninguém nem imaginou essa possibilidade. O que falaram para ele? Olha, se o Senhor tivesse vindo antes, poderia ter curado ele, né? Mas era propício que ele chegasse naquele momento, para justamente algo que era completamente impossível para aquela população fosse feito. Então o que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro. Só, daí uma outra questão, a pedra na frente do túmulo de Lázaro e as faixas que envolviam ele, para quem já leu, para quem lembra, foi Jesus que tirou? Quem foi? Foram as pessoas ali. Ele ordenou que tirassem a pedra e depois que tirassem as faixas. Então, meu amigo, meu irmão, faça a tua parte. O que é a tua parte, o que é possível a ti, é para você fazer. Aquilo que é impossível é com o Senhor. Então tem áreas de repente na tua vida, que sonhos que estão mortos, e que o Senhor hoje quer ressuscitar. Mas vai depender da tua fé. Vai depender do quanto você realmente confia e crê no Senhor Jesus. Eu estava comentando até, eu ficava muito ansioso e preocupado com essa questão de no futuro, como é que seria, como é que desenvolveria, né, a atividade profissional. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração, mostrando que isso estava começando a ocupar o primeiro lugar na minha vida. Estava ficando acima dele. E por consequência disso, eu passei por algumas situações nesse período da faculdade, até analisando até como farmacêutico, assim, analisando minha própria vida, quadros de início de depressão, pela ansiedade, excesso de angústia ali que gerava. E graças a Deus não foi necessária uma intervenção medicamentosa,
mas foi também por ação do Senhor, né? Foi Ele que não permitiu. E Ele foi tratando a minha vida, foi mostrando essas sequelas que tinham ficado, né? Foi mostrando que era para eu confiar nele. E tem uma palavra que dei mais ou menos nessa época. Eu já tinha lido, mas às vezes nós lemos coisas, mas não atentamos, não trazemos para nós, né? Não assimilamos da maneira adequada. Por favor. E o Senhor começou a falar muito no meu coração. E o bom, sabe, interessante é quando você lê a palavra de Deus, é aquela palavra ali, ela parece não, verdade, ela sai do livro e faz parte, ela salta assim, e faz parte da tua vida. Muda o sentido da tua vida, muda a tua perspectiva. A palavra tem Mateus 6. Eu vou ler a partir do 31 até o 33. Principalmente o Senhor tocou no 33. Mas eu vou ler desses 3 versículos. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas, essas que nós necessitamos, que às vezes nós chegamos diante de Deus reivindicando como se Ele não soubesse. E quem que nos criou? Quem que sabe, na verdade, o que realmente nós precisamos? É o Senhor. Bom, amém. Essa é a primeira parte. Essa palavra, o Senhor começou a tocar o meu coração e mudar uma série de conceitos, né? A partir dali, comecei a colocar novamente o Senhor em primeiro lugar. E automaticamente toda a ansiedade o Senhor começou a tirar. Começou a lavar, começou a purificar minha vida, começou a tirar uma série de confusões da minha vida. E, como eu falei antes, automaticamente no momento que você coloca o Senhor em primeiro lugar, busca a vontade dele, vive com ele, porque eu tive esse, digamos, esse certo apagão, não que eu me desviei, não que eu me afastei plenamente do Senhor, mas digamos que eu fiquei, de certa maneira, sonolento por ter posto alguma coisa acima do Senhor. Então, se o Senhor está tocando na tua vida e que tem algo em primeiro lugar acima dele, coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar, que Ele provê de maneira que nós nem imaginamos, nós nem esperamos. A questão é confiar nele. E que tua vida não esteja fundamentada simplesmente nas questões daqui. Que nem eu falei, Deus sabe o que nós precisamos, mas fundamentalmente nós precisamos de Jesus. Jesus é que supre as nossas necessidades, mas não é só para suprir as nossas necessidades, Ele não está somente para nos, não é para nos servir, é para nós servirmos a Ele. Uma coisa que o Senhor também começou a me ensinar, buscar a face dele, porque a face denota intimidade. Quem busca as mãos simplesmente, as mãos somente não gera intimidade. O exemplo que o Senhor começou a me dar é, imagina só, nem todos aqui têm filhos, eu também não tenho, mas eu fiquei com esse exemplo. Imagina você com teu filho, e se teu filho só te busca quando quer alguma coisa. Como é que você se sentiria? Feliz? Ah, não, meu filho só me busca quando quer alguma coisa, quer dinheiro, quer um presente. Nem fala comigo. Só chega e me cobra. Você fica feliz? Não, né? Muito ruim, né? Nem Deus gosta. Nem o Senhor. Porque Ele fez o ser humano justamente para ter intimidade, relacionamento. Lendo lá em Gênesis, desde a fundação do mundo, desde quando o Senhor fez o ser humano, o que Ele queria com o ser humano? Intimidade. E a partir daí o Senhor começou a trabalhar isso na minha vida. Intimidade, começou a colocar no coração desejo por intimidade, por busca ao Senhor. E começou a colocar mais o seu amor no meu coração. E começou a cumprir
algo que lá atrás ele já tinha falado que ia fazer. Você lembra daquela questão de falar? Algo que para mim era algo, assim, era até angustiante, a questão de falar. Não era questão de falar a palavra, até tinha situações com amigos, assim, que o Senhor dá a oportunidade de falar. Mas de pegar, assim, transmitir para o grande público, ou pegar e falar com maior autoridade, era bastante complicado. E o Senhor começou a trabalhar essa conversão, começou a me dar desejo. E hoje até o Senhor estava lembrando a mim que começou na minha casa. Eu comecei a falar com meus pais, com minha família. Vinha aquilo que o Senhor falava comigo, começava a falar com eles. Falar com eles, eu tinha aquele desejo de falar. Porque o que acontece? Quando o Senhor preenche um coração com o seu espírito, tem um momento que já não cabe mais naquele coração, então transborda. Então começa a transbordar para as vidas em volta, né? Não somente palavras, mas o Senhor deseja principalmente atitudes, né? Porque as atitudes é que na verdade vão mostrar que se nós realmente amamos o Senhor, Ele mesmo fala isso, né? Aquele que me ama é aquele que me obedece, né? Então assim, não é simplesmente de falar, Senhor, eu te amo, levantar e num momento de emoção se decidir pelo Senhor. O Senhor quer uma caminhada conosco. E no dia a dia, mostrar o amor dele também pelas nossas atitudes, que é Ele que vai trabalhando, o Espírito Santo que vai tocando e vai gerando em nós o caráter de Cristo, que vai sendo manifesto. O poder de Deus, a glória dele, o amor dele. O Senhor começa a trabalhar no caráter de uma maneira que nós nem imaginamos. Eu hoje posso dizer que o Senhor já fez muito mais do que eu imaginava na minha vida, né? Eu tenho 26, né? Eu tenho 26, eu novo ainda, mas eu já posso dizer isso. Eu não imaginava. O Senhor está fazendo hoje coisas que eu não imaginava. O Senhor me surpreende a cada dia. E o Senhor quer surpreender a ti a cada dia. Você quer a presença do Senhor? O Senhor quer a presença do Senhor Jesus a cada dia contigo? Amém. Falando contigo, te orientando, que nessa questão da adolescência, quem moldou o meu caráter foi o Senhor Jesus. Quem me mostrou o que era para fazer e o que não era para fazer foi o Senhor Jesus. Situações que até são aparentemente normais na adolescência, de dúvidas e às vezes até de ter um impulso a fazer algo. O Senhor falava comigo, calma filho, não faça. Espera a minha direção, espera a minha orientação. Então se você tem adolescentes na tua família e está passando por alguma dificuldade para questão de disciplinar, né? Saiba que o melhor caminho para tudo, mas é um exemplo, Jesus. Fala de Jesus pro teu filho, para esse adolescente que está na tua casa, pro jovem. Mostra Jesus, que Ele traz o caráter adequado, a firmeza de coração adequada. Isso não tem idade, tanto para crianças, adolescentes, jovens, adultos, e por toda a eternidade já tem um projeto conosco. Então, na medida que eu fui sendo trabalhado, inclusive nessa questão de falar, na questão de levar a palavra, sem falar com pessoas, o Senhor começou a tocar em corações para me chamar para levar a palavra. Sem falar, sem conversar com ninguém. Então, hoje eu faço parte do grupo de professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Filadélfia. Um pouco tempo depois fui convidado a também ficar à frente do trabalho com os adolescentes na igreja. É um trabalho que eu amo muito. O Senhor tem colocado amor por essas vidas e é uma bênção, é um presente de Deus, a oportunidade de ser usado por Ele para trabalhar vidas, para tocar nesses corações e para, da mesma maneira como o Senhor cuidou de mim, para que Ele cuide, estimular essas vidas a buscar ao Senhor, para que Ele cuide também destes, né? Então, bom, a primeira parte é basicamente essa, né? Deixa eu ver. Bom, a cada dia, o Senhor já começou a falar com relação a projetos dele, propósitos dele para a minha vida, também questões que eu não imaginava, não cogitava. A cada dia, como eu falei, o Senhor renova no meu coração
o desejo de buscar Ele e disciplina até hoje, ensina até hoje, me ensina o que devo fazer quando tem uma situação de dificuldade, uma situação de conflito, né? Eu tenho percebido a manifestação do Senhor cuidando de mim, cuidando de mim. Então, se você de repente está passando por uma situação difícil, uma situação que você não percebe nenhuma saída, ou, puxa, o que eu faço agora? Entrega a tua vida ao Senhor. Se você ainda não fez essa decisão, o Senhor está dando oportunidade hoje. Olha, eu posso dizer que é a melhor decisão que você fará, porque você terá um amigo que não é um amigo interesseiro, ele não é um amigo que até com boa intenção, mas não tem capacidade para te ajudar. Não. Ele é aquele amigo que não te abandona, aquele amigo que te ama mais do que você mesmo se ama, e que vai te direcionar pelo melhor caminho, que é Ele mesmo, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, o Senhor já tinha me mostrado que teria alguns jovens, alguns adolescentes nessa noite, e Ele me orientou a separar uma área da minha vida específica para comentar. Não sei se perceberam, mas eu não falei em nada questão de namoro, questão de relacionamento. E é sobre essa área que eu gostaria de comentar agora, né? Porque realmente não teve nada. O Senhor me guardou, o Senhor me direcionou para esperar nele, né? Então, porque muitas vezes tem exemplos do mundo, né, de exemplos somente opostos, dizendo, não, isso é impossível, viver buscando o Senhor, buscando Deus. Como assim, eu não enxergo Deus? Que história é essa de buscar Deus, Deus fortalece? Caminha com o Senhor para você ver. Caminha com o Senhor e busca Ele de todo o teu coração. No momento que teu coração estiver, o Senhor estiver em primeiro lugar no teu coração, na tua vida, não tem nada que importa mais do que o Senhor, não tem nada que tenha mais valor. Ele se torna realmente a pessoa que está em primeiro lugar na tua vida, e os propósitos dele para a tua vida, no teu coração, ficam em primeiro lugar. Até assim, eu posso dizer que eu não troco nada pela presença de Deus, nada pela presença do Senhor Jesus, nenhuma situação. Mas isso, quem é que trabalhou na minha vida? Isso não foi o Ramon que trabalhou, não fui eu que moldei ou me condicionei para isso, porque até os conceitos, tudo aquilo que eu aprendi era o oposto, era o contrário. Era, como eu falei, materialista, era fazer por si, e o Senhor foi trabalhando até o ponto de eu chegar aqui agora falar sobre essa área e dizer, eu estou esperando no Senhor, estou aguardando no Senhor, a direção do Senhor. E isso até pode parecer loucura, né? Pode parecer assim, puxa, mas um jovem podia estar fazendo o que quisesse. Mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor, meu Deus, a quem eu amo e sirvo, está me direcionando. Porque isso é o melhor para a minha vida. A vontade de Deus é melhor para a minha vida. Eu não quero qualquer situação, qualquer coisa, eu quero o melhor. Eu só estou citando essa área, porque o Senhor não trabalha só uma área, Ele trabalha em todas. Na medida que você vai dizendo sim para Ele, Ele trabalha em todas as áreas da tua vida. Então, se teu problema é na questão familiar, se teu problema é na questão de trabalho, ou ira, ou enfim, independentemente da área onde você tem maior problema, o Senhor, Ele quer trabalhar isso na tua vida. E Ele quer te direcionar. Só que há necessidade de esperar do Senhor, esperar a direção dEle, em todas as áreas. Em todas as áreas. E que com certeza o Senhor, Ele vai manifestando o poder dEle, e cada vez que o Senhor supre aquilo que é o melhor para ti, e você percebe que foi o Senhor, vai aumentando a tua fé. Vai aumentando a tua fé. Né? Então, até vou voltar então a um exemplo disso que aconteceu na minha vida, né? Eu estava trabalhando num local que
até na Drogabel, na farmácia, e estava terminando um curso, né, uma ênfase. Eu estava buscando o Senhor, porque estava acabando aquele curso, e o local estava com bastante dificuldade financeira, enfim, a farmácia. Estava buscando o Senhor um local para trabalhar, e também um local que fosse adequado, que fosse da vontade dele, né, que ele quisesse me usar ali, de acordo com a vontade dele, de acordo com o querer dele, né. E em abril de 2010, uma colega minha que tinha trabalhado na Drogabel comigo chegou e me convidou para trabalhar na empresa que eu estou hoje, na Droga Raia. Tá, perguntou se eu queria trabalhar ali, e eu disse sim, né, aceitei. Só que, né, até tem uma colega minha aqui, a Adriana, né, que trabalha na Droga Raia também, e demorou um tempo para eles me darem uma resposta, e eu estava aguardando no Senhor se era realmente o propósito dele, se não era. Então normalmente até mais rápido, né, não demora um mês e meio. Então assim, só que eu precisava o seguinte, terminar o curso que eu estava fazendo, terminar o estágio, né, o curso, e encaixar para poder entrar na Droga Raia, né. Foi em abril, o curso terminava em junho, né. Então eu fui aguardando, fui orando, fui buscando o Senhor, e no final de maio teve uma mudança de dono da Drogabel, onde eu trabalhava, e a nova dona, estava trabalhando mais à noite, a nova dona queria que eu assumisse como responsável técnico, né, trabalhar de dia, né. Só que eu estava esperando essa resposta na Droga Raia. Naquele momento, onde foi mencionado que era para falar com a nova dona, aconteceu algo que normalmente eu não fazia, porque o que acontece? Eu fazia esse estágio de manhã e trabalhava à tarde. Na hora, e foi quando eu cheguei em casa, depois do meio-dia, que me ligaram e disseram: ó, a nova dona quer falar contigo. Veio aquela voz dizendo assim: vai ver teu e-mail. Naquela manhã, eu fui ver meu e-mail, eu não fazia isso, né, nesse intervalo. Naquela manhã, haviam me mandado o e-mail da Droga Raia me convidando para uma seleção. E isso já fazia um mês e meio que eu tinha entregue o currículo. Então assim, que o Senhor direcionou ali que era realmente nessa empresa que ele queria que eu ficasse, que eu entrasse, né? E tudo se encaixou. Dia 7 de junho de 2010 teve essa seleção. Dia 9 de junho me ligaram dizendo que eu tinha passado na seleção. Dia 10 de junho terminou o curso. O curso que eu estava fazendo, que precisava terminar antes de mudar, de pegar um emprego de maior número de horas, enfim, né? Só que um detalhe, eu sabia que a farmácia do Barra, que a Adriana trabalha hoje, e foi a vaga que me ofereceram, era mais complicada e era o horário até as 11 da noite. Eu não queria, eu tinha trabalhado esses horários, assim, até de madrugada, até 11 da noite, 10 da noite, queria um horário de dia. Mas na hora que, no dia 9, quando me ligaram, disseram: não, tá, essa vaga eu pedi uma outra, de uma outra filial, e daí ficaram de pensar. No dia seguinte me ligaram e disseram: não, é essa vaga. Na hora, o Senhor confirmou no meu coração: aceita, pois eu tenho um propósito contigo nesse local. Né? Aceitei, na verdade, naquele momento, por causa que o Senhor me mostrou. O Senhor falou: ó, tenho um propósito contigo. Pois bem, entrei na empresa e, para ver, exatamente no final, mais expediente, mais a partir das 9 horas, 8 horas, o Senhor começou a me dar a oportunidade de falar dele, falar do amor dele. E várias pessoas ali ouviram da palavra, mas uma que eu ficava de canto, assim, eu nem ficava muito perto, o Senhor até começou a mostrar que ela estava ouvindo. Ela estava sendo tocada pela palavra, que é a Letícia, né? Amiga da Adriana. E o Senhor foi tocando o coração dela,
né? E daí o senhor deu a oportunidade de falar, tirar algumas dúvidas. Até que um dia estava no testemunho do Kleber, que foi na igreja, né? Ela entregou a vida ao Senhor. E então, para ver algo que aparentemente ele até não foi minha vontade de entrar na empresa, mas não naquele horário. Eu disse sim para o senhor, tudo bem, então eu fico nesse horário. Isso teve repercussão de uma vida, né? Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então a questão de nós realmente valorizarmos as pessoas à nossa volta. Nesse mesmo ano, eu tinha o desejo de fazer administração, né? Até o senhor me mostrou já que era o último resquício do meu plano. Eu queria ter uma farmácia, queria... Até essa questão de falar do Senhor, meu projeto era o quê? Era ter folhetinho, até botar na nota ali, versículos bíblicos, né? Mas como eu tinha essa dificuldade e tinha aversão, a questão de pegar assim e falar, então eu quero servir assim, né? Então o senhor foi mudando isso, foi trabalhando. E nesse ano, até voltando a essa questão do sonho de fazer administração, eu fiz o vestibular em 2010, só que eu precisava, como eu estava fazendo esse curso, essa ênfase, né, precisava passar para o segundo semestre. Eu não podia passar para o primeiro. E na época eu me lembro que eu queria sair de Porto Alegre, e eu fiz, né, através desse vestibular, eu fiz digamos assim, um acordo com o Senhor para Ele me direcionar. Se fosse da vontade dEle eu ficar, eu teria então que passar para o segundo semestre. Aliás, teria que passar, foi isso que eu coloquei, passar no vestibular. E se fosse para sair de Porto Alegre, que eu não passasse, que nada me prendesse aqui. Porque nessa época ainda, até esses propósitos com os adolescentes, ainda não tinha, o Senhor não tinha proporcionado. E para ver, eu fiz de tudo, na verdade, para não passar, porque realmente eu queria sair, né, sair de Porto Alegre. Eu não estudei para o vestibular e não fiz o Enem, que contava pontos também, né? Tirando o Enem, né, já descontando por eu não ter feito o Enem, eu fiquei em último lugar do primeiro semestre. Último lugar do primeiro semestre. Quando eu vi aquilo, puxa, assim, eu não entendi, né? Porque depois o senhor foi me mostrando que o trato era o quê? Se eu passasse, era para ficar. É sinal que era para ficar. Só que o senhor não confirmou que era para fazer o curso. Por quê? Porque se eu tivesse passado por um semestre de administração, certamente eu não teria entrado na Droga Raia. Daí não teria tido a oportunidade de falar, né, para aquelas pessoas ali, falar para a Letícia, que depois acabou sendo usada para falar para a Adriana, né? Para falar com a Paulinha também, com a Paula, que é namorada do João Wilson, está aqui, né? E para outras pessoas também, que o senhor tem dado oportunidade no ambiente de trabalho, de levar, né, o amor do Senhor, experiências que o Senhor tem me proporcionado, né? E, bom, gostaria de fazer um convite, então. Aqueles que ainda não se decidiram pelo Senhor, que ainda não tomaram essa decisão na sua vida, mas desejam a companhia do Senhor, desejam a presença dEle. Quantos aqui que foram tocados com a palavra e que gostariam de caminhar com o Senhor? Que o Senhor direcione sua vida, que o Senhor trabalhe, trate o seu coração. Tem alguém aqui que tem esse desejo de caminhar com o Senhor, de ser amigo do Senhor Jesus? Porque, sabe, na verdade aqui eu estou falando de algumas situações que o Senhor tem feito na minha vida, mas é só um resumo, porque o Senhor tem feito muito mais. O Senhor tem me direcionado a diferentes locais, Ele tem me dado a oportunidade de viver a verdade, de viver a palavra dEle. Você quer, quem deseja viver a vontade de Deus, na presença de Deus, e ter esse amigo próximo, amigo bem presente, que não vai te abandonar, que não vai te decepcionar? Alguém deseja? Gostaria de levantar a mão? Se alguém deseja entregar a vida ao Senhor? Ou então, gostaria então, fazer um outro convite então. Se alguém já conhece o Senhor,
já tem experiência com o Senhor, mas deseja renovar a aliança com o Senhor, alguma área que o Senhor mostrou que está necessitando de um trabalhar dele, está necessitando de uma entrega maior. Quantos aqui gostariam de entregar? Gostariam de colocar diante do Senhor completamente a sua vida? Gostariam de realmente dizer, eis-me aqui, Senhor. E vou ler um texto que fala com relação à atitude que o Senhor deseja que nós tenhamos. É o Salmo 1, que diz o seguinte: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Você deseja viver dessa maneira? Amém. Amém? Quantos gostariam de renovar, então, a aliança com o Senhor nessa noite? Ou, no caso, quem tocar, de começar essa caminhada com o Senhor? Levante a mão. Amém? Então, eu gostaria de orar contigo. Por favor, venha à frente. Então, quem levantou a mão, gostaria de orar contigo, colocar a tua vida diante do Senhor. Que o Senhor supra tudo aquilo que é necessário, né? Tudo aquilo que tu necessita, se é na área emocional, se é na área de trabalho, né? Se é a questões de caráter, né? Ou alguma dificuldade, enfim, pela qual você esteja passando. Então vamos orar, entregando ao Senhor, né, cada uma dessas áreas. O Senhor vai tocar no teu coração. Pai, em nome de Jesus, buscamos a Ti neste momento, Te entregamos cada área de nossas vidas, declaramos que necessitamos plenamente de Ti e que sem Ti não somos nada. Senhor, toma conta de cada coração aqui, trabalha de acordo com Tua vontade, Senhor. Retira toda tristeza, retira, Senhor, toda sequela, tudo aquilo, Senhor, que ficou de resquício, que ficou de mazela do passado, Senhor. Cura aqui o corpo, a alma, o espírito, Pai, dessas pessoas que estão dispostas, a partir de hoje, Pai, renovar a aliança contigo, se entregar plenamente a Ti e, Senhor, dizer sim, eis-me aqui, envia-me a mim, purifica cada vida aqui, e que a cada passo dessas pessoas seja de acordo com Tua vontade. Eu gostaria que vocês repetissem comigo, então. Senhor Jesus, nesta noite, entrego a Ti o meu viver. Ministra o meu coração a Tua vontade. Limpa minha vida de todo pecado. Me arrependo de tudo que fiz de mal, de tudo que Te desagradou. E peço a Tua transformação. Pai, me capacita para que eu seja um instrumento Teu. Onde o Senhor me direcionar, que seja tudo de acordo com Tua vontade. Coloca as Tuas palavras na minha boca, mas principalmente, Senhor, trabalha a cada dia o meu coração. Retira toda ação do inimigo, toda seta do inimigo, que seja retirada em nome de Jesus. Utilizando o escudo da fé, eu declaro no Teu nome, Jesus, que o inimigo não tem autoridade sobre minha vida, e que a partir de hoje
Te buscarei de todo o meu coração. E que minha vida seja para a tua honra e tua glória. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém.